Preste atenção e tire suas conclusões. Várias leis tramitam em nosso Congresso Nacional para legalizar a maconha. Isso é muito bom, mas é bom que junto com a legalização da maconha para fins medicinais, a gente legalize também para fins recreativos, porque é um direito do cidadão usar o corpo dele como ele bem entende. Se as pessoas têm o direito de se embriagar, de encher a cara, ou não, ou apenas se divertir com álcool, de se divertir com tabaco, também outras podem ter o direito de se divertir com maconha. Regulamentar a atividade da profissional do sexo, a prostituição. Permitir que crianças de 12 anos possam praticar sexo consentido. Veja agora alguns vídeos e tire suas próprias conclusões sobre o atual cenário da política brasileira. Nesse primeiro vídeo, você vê um ativista afrontando a palavra de Deus. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento cristão. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Nesse outro, um parlamentar afirmando quem foi que deu o seu mandato. Daí a importância do meu mandato. Eu não temo não me reeleger. Eu não tenho medo de não me reeleger. Os orixás me colocaram nesse mandato. Então, já que os deuses me colocaram nesse lugar, os orixás me colocaram nesse mandato. Veja a ameaça para a família brasileira, que estão tentando votar no Congresso Nacional contra nossas crianças e adolescentes. Estão detonando as nossas crianças. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Agora, você vai ver por que o povo de Deus precisa de homens e mulheres justos na política. Esta igreja foi demolida de forma truculenta pela prefeitura, sem dar chance aos pastores e seus membros de se defenderem. Esta é a maneira que muitas igrejas têm sido tratadas por alguns governantes, que ao invés de apoiarem, colocam máquinas do governo para as demolirem. Está sendo demolida uma igreja, foi construído com dízimo, com oferta, com dinheiro sacrificado, com dinheiro sagrado. É o retrato do nosso Brasil que você está vendo agora. Uma máquina pública demolindo a casa de Deus. Fechamento da igreja, como a senhora se sente agora? É muito triste, muito triste. As lágrimas são de muita tristeza. Muito triste. A senhora se sente desamparada agora, sem a igreja aqui? É, porque aqui a gente busca o refúgio, né, a fortalecer, porque todo dia a gente tem problema, a gente enfrenta problema, então a gente vem buscar a força, né? Com o fechamento? Com o fechamento, não sei como vai ser. Lágrimas que hoje não rolam só do rosto de Dona Vera,
mas de muitas pessoas que sentem a dor de ver fechada a única porta em que puderam encontrar ajuda verdadeira. Essa senhora se sente muito triste com o fechamento? Sim. É doído? É doído. Isso aqui é tudo pra mim. Primeiramente Deus, né, mas tem que ter a casa dele pra gente ir. Acho que o dia mais triste foi quando eu perdi a minha mãe. E hoje estou sentindo a mesma coisa. A mesma tristeza, sabe? A igreja fechada. Fechada. Eu tô com muita tristeza, muita dor. Povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI. Então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. De lei que regulamenta a profissão do sexo no Brasil. Já está prevista na relação de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego, esperando regulamentação. E essa é uma bandeira do movimento das prostitutas desde os anos 80, quer dizer, regulamentar essa profissão. E o outro projeto é a legalização do casamento civil igualitário, quer dizer, do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Esses três projetos de lei, eles têm encontrado uma resistência muito grande por parte da chamada bancada cristã no Congresso Nacional. Essa bancada cristã, ela não representa todos os cristãos do Brasil. Ela representa tão somente as igrejas Universal do Reino de Deus e as Assembleias de Deus, que estão organizadas antes em dois partidos. O PR, que é o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, e o PSC, que é o Partido das Assembleias de Deus. A comunidade cristã não pode deixar que pessoas como Silas Malafaia, como Edir Macedo e outros fundamentalistas, falem em nome dela. Os PhDs de Aracre apresentado aqui. Eu sou homossexual assumido. Nunca se viu nada parecido no Congresso Nacional. Um deputado federal fez uma oração emocionada e diz que incorporou um espírito durante uma sessão em homenagem ao bicentenário de Allan Kardec. O deputado Luiz Bassuma, do PT da Bahia, presidia a sessão solene quando proferiu uma oração. Naquele momento, baixou a cabeça, mudou o tom de voz e, com os dedos trêmulos da mão esquerda, batia na mão direita. Possamos voltar de volta ao mundo dos espíritos e dizer: valeu a pena. Os kardecistas presentes acreditam que um espírito falava por meio do deputado. Alguns deles acharam que a voz do espírito se parecia muito à voz do médium Chico Xavier. Ao Jornal da Globo, o deputado disse por telefone agora há pouco que é médium e que frequentemente incorpora espíritos em momentos de oração. O evangélico no Brasil deve ser queimado vivo em uma fogueira. Evangélicos são uma desgraça e devem ser exterminados. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, foi obrigado a pedir desculpas aos evangélicos do país por declarações feitas contra os religiosos. Apesar do pedido de perdão, os integrantes da bancada evangélica no Congresso não ficaram convencidos.
Constrangido, Gilberto Carvalho teve que deixar seu gabinete no Palácio do Planalto para uma reunião a portas fechadas com deputados e senadores da bancada evangélica. O ministro ouviu calado os parlamentares que integram partidos governistas e da oposição. O pedido de desculpas que eu fiz, de perdão, não foi pelas minhas palavras, mas sim pelos sentimentos que elas provocaram em alguns dos deputados, dos senadores, em função das interpretações que surgiram a partir de Porto Alegre. Ele entrou dizendo que não quer enfrentamento com os evangélicos e mais, nunca falou isso. Eu até estranhei, porque se ele não disse nada, não tinha por que pedir perdão. Apesar de Gilberto Carvalho insistir em não se desculpar pelas palavras, elas foram fortes e atingiram os integrantes e fiéis de todas as igrejas evangélicas. Este deputado, por exemplo, se recusou a participar da reunião de tão revoltado com as declarações de Gilberto Carvalho. Eu não compareci porque eu não aceito as desculpas, foi muito preconceituoso, humilha as pessoas mais humildes das igrejas como se ali fosse um palco de disputa eleitoral. As declarações de Gilberto Carvalho, que deixaram os evangélicos inconformados, foram feitas no mês passado em Porto Alegre durante o Fórum Social Mundial. Na ocasião, o secretário-geral da Presidência disse que o governo precisava fazer um confronto ideológico contra os evangélicos que levam suas mensagens principalmente à população mais carente. Gilberto Carvalho teve ainda a coragem de sugerir a criação de uma rede alternativa de comunicação para confrontar as ideias dos evangélicos. O pronunciamento provocou a reação imediata no Congresso. Senhor Gilberto Carvalho, lava sua boca com álcool. Lava sua boca com álcool. O senhor precisa aprender a respeitar. Ninguém consegue falar bem desse rapaz. Ele mente com muita facilidade. Escamoteia. Comportamento dúbio. Eu vou falar uma palavra aqui que ele só vai poder me processar quando eu não tiver mais mandato. Safado. Os deputados que participaram do encontro queriam que o ministro fizesse o pedido de desculpas por escrito e assinado. Gilberto Carvalho se limitou a enviar uma nota à imprensa onde diz que foi mal interpretado e que não propõe qualquer combate aos evangélicos. O pedido formal de desculpas ao povo evangélico ainda vai ter que esperar. Nós não estamos tratando de uma briga de vizinho. Nós estamos tratando do ministro de Estado que atacou o segmento. Eu estou vindo de uma reunião na Câmara, agora, senador Ivo Cassol, de uma grande reunião de parlamentares, mas muitos parlamentares, que acreditam em família, nos princípios, nos moldes de Deus. O ministro foi levado a se reunir lá na Câmara para falar desse tal kit que estão passando do limite. O que nós queremos discutir com ele à frente da família é esse kit. Esse kit não tem nada de orientação nisso, pelo contrário, eu estou olhando para o Brasil para afirmar o seguinte, senador Ivo Cassol. Esse kit homossexual nas escolas fará das escolas do Brasil verdadeiras academias de homossexuais. Agora, nada mais do que o respeito, estão passando do limite. Senador Blairo Marja, Vossa Excelência, que é católico, praticante, que sabe que Deus criou macho e fêmea e essa casa não fará um terceiro sexo com uma lei. Porque há de esbarrar nos homens e mulheres que acreditam em princípios. E uma minoria barulhenta jamais sobreporá a uma grande maioria que é a família nesse país. Ministro Haddad, eu não quero lhe perder o respeito. Mas o senhor não é a sabedoria do mundo, não. O senhor não é a sabedoria do mundo e não é o seu ministério. E com todo o respeito que eu tenho a presidente da República, até porque cruzei o segundo turno junto com Vossa Excelência, dentro de um jato 26 dias, falando 5, 6 vezes por dia, desatanizando a presidente. Para ajudá-la a virar presidente, ela assinou um documento na minha frente, que eu vou ler aqui. Ela assinou, a presidente da República. Eu vou ler esse documento aqui. Agora, de uma forma sutil, tenta enfiar a goela abaixo da família. Sabe o que aconteceu semana passada no meu estado do Espírito Santo, senador Hélio? Depois da decisão nefasta do Supremo, que fez um mal desgraçado a esse país, e aliás, eles pensam que estão muito próximos de Deus e não estão. Uma jovem de 17 anos foi beijar a boca de uma criança de 11. Calçada na decisão do Supremo.
já calçada nessa aberração. Pois bem, a criança não aceitou. Sabe qual foi o final dela? Espancada. Eu tenho uma criança de 9 anos em casa. Ela disse: pai, então agora quer dizer que se uma outra menina quiser beijar minha boca, eu tenho que deixar? As perguntas são essas agora. O senhor já ouviu o teor, a linguagem do tal filmete que foi exibido lá agora? Seu ministro Haddad, põe a mão no juízo. Põe a mão no juízo. Disse que tem gasto de dinheiro público, mas aqui tem uma convocação da presidente da República. A presidente da República convocando Conferência Nacional de Políticas LGBT, lésbicas, bissexuais, travestis e trans... Nada contra. Mas para ser pago com dinheiro público. Ninguém nunca chamou uma entidade terapêutica que tira um drogado aidético da rua, um apodrecido de crack, de maconha, que tira ele das drogas, do roubo, do vício, que o resgata, que devolve à sociedade. Ninguém nunca chamou, não tem essa conferência, não tem esse investimento, muito pelo contrário. Eu acompanhei os últimos 8 anos, os dinheiros todos, os orçamentos todos foram gastos em pesquisa para saber onde cheira mais, onde cheira menos, onde é que estão usando mais. Isso é brincadeira, mamãe, me acorde. Onde é que cheira mais no Brasil? Guardando-se as devidas proporções, o Brasil cheira igual, o Brasil fuma igual, o Brasil bebe igual. Nós estamos num país de hipócritas, de bêbados, de fumantes que querem colocar o dedo na cara da polícia e da classe política para resolver um problema que é de família. O que nós precisamos é resgatar valor de família, presidente Dilma. É chamar a família para dentro. Nós não precisamos de nada. E aqui diz que é para discutir políticas de discriminação e pobreza. O que um assunto tem a ver com o outro? Está aqui a convocação da presidente, assinada pela Secretaria de Direitos Humanos. Direitos humanos é atender a criança abusada. Direitos humanos é fazer um grande trabalho preventivo nesse país para evitar abuso de criança num país que está entre os 3 maiores abusadores do planeta. Direitos humanos é socorrer quem é assaltado, quem tem o filho assassinado, quem tem o filho atropelado na rua por um motorista bêbado. E muitos se recusam até a fazer bafômetro, e é autoridade. Eu vou cumprir esse papel. Estou com uma cartilha aqui, que é um pouco pior do que o livro pornô feito pelo senhor Temporão, quando o ministro da Saúde fez uma cartilha pornô, que de relação sexual anal de criança, e cachimbo de crack, e destilar cocaína para aplicar na veia, a cartilha dele ensinava tudo. Na minha instituição tem garotos recuperando de crack que aprenderam a fazer o cachimbo na cartilha de Temporão. Agora essa cartilha aqui, que está na minha mão, também está no Ministério da Saúde, senador Blairo Marge, homem de família, para ser distribuído. Então nós temos que resistir o governo, nós temos que resistir o senhor Haddad com esse kit e chamá-lo às falas, O que a igreja precisa saber sobre a política. Na Câmara dos Deputados nós temos uma frente parlamentar evangélica, que hoje nós estamos contando com 46 deputados federais e 3 senadores. Já fomos um número bem maior e o nosso sonho é sermos uma bancada maior. Porque hoje nós somos um número muito grande de evangélicos no Brasil. Fala-se em torno de 30%. Não temos com precisão estes números. Com o seu dinheiro, o governo está fazendo apologia ao homossexualismo. E olha essa cartilha que nós encontramos em escola pública. Uma cartilha destinada aos travestis, com conteúdo pornográfico, estava sendo distribuída em escolas aqui em Brasília. Exatamente essa que está escaneada foi buscada numa escola de 1º grau em Brasília. Se vocês lerem essa cartilha, o conteúdo é nojento, é feio. Ele até teria um objetivo, essa cartilha, se fosse entregue para os travestis, mas não para as nossas crianças. Pode passar, eu não vou ler porque tem menores aqui, não vou ler o que está escrito ali, é feio demais, pode passar. Feito pelo governo brasileiro, política pública, dinheiro público, nós estamos de olho nisso, pode passar. Olha aquela outra cartilha, irmãos. Vocês acham que isso tem alguma coisa de educativo? Feito também pelo Ministério da Saúde, 5 milhões de exemplares foram distribuídos no Brasil. Está falando sobre redução de doença. Olha lá, ensinando
como usar o crack. Não está dizendo não use o crack, está dizendo na hora de usar, passe protetor labial. Na hora de usar cocaína, não use moedas, use cartão para você não se sujar. Não use papel, não use dinheiro em papel, use cartões. Pode passar? Olha as cenas, irmãos. Fala sobre sexo anal, sexo oral e sexo entre héteros. Mas no sexo oral explica que para as lésbicas, o prazer das lésbicas está na língua. Vocês acham que os seus filhos de 8 anos precisam aprender isso? Está em escola pública em Brasília. Fizemos uma representação contra o Ministério da Saúde e as cartilhas foram retiradas. O bispo foi muito criticado. Vocês não têm ideia do que ele sofreu por causa dessa cartilha, mas elas foram retiradas da escola. Há 2 projetos que querem legalizar a prostituição no Brasil. O bispo está combatendo isso de uma forma maravilhosa. Os homossexuais estão se mobilizando contra a igreja. Enquanto isso, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, enquanto se debatia o PLC 122, o tal da homofobia, quando se falava o nome de Deus, manifestantes gays e lésbicas se levantaram e apresentaram uma Constituição, mostrando que ali não valia a Bíblia Sagrada nem a Palavra de Deus, somente a Carta Magna que rege o país. Queremos lembrar o que a Palavra de Deus, a Lei de Deus preconiza. Primeiro, ao criar todas as coisas, ele criou o homem macho e fêmea. E a finalidade do sexo não é apenas a procriação, mas é especialmente a procriação. Tanto nos seres humanos, quanto em todos os demais seres sexuados. Uma declaração fortíssima está em Levítico, capítulo 18, versículos 22 e 23. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Assim diz a palavra de Deus. A igreja precisa descruzar os braços. Que na sua Constituição fala de liberdade religiosa. E nós não vamos admitir, se essa nação nos garante liberdade religiosa, que livros evangélicos sejam queimados em praça pública. Esse foi queimado agora em Campo Grande com ordem do Ministério Público. O pastor Ademir em Santa Catarina foi processado e foi para a delegacia porque falou que a homossexualidade é abominável diante de Deus. Olha onde nós chegamos. Querem que a gente não leia mais a Bíblia, mas nós vamos estar lutando pela liberdade religiosa. O versículo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz: o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que existe uma resistência. Existe um porquê desta resistência. Até que do meio seja tirado. Aí sim, diz o texto, se revelará o iníquo. Então veja que a Bíblia ali está colocando já o anticristo como opositor de Deus e tudo que se chama a Deus e tudo que o adora, diz o texto. Ele só vai se manifestar depois que esta resistência acabar. Como opositor absoluto de Deus, o anticristo surgirá como uma esperança à humanidade desacreditada e cética. Seu espírito tem se manifestado e agido ao longo da história da humanidade através de homens e mulheres com posições de liderança política. O exemplo mais latente foi Hitler na Alemanha, que em poucos anos, com o apoio político da população alemã, transformou as leis do país, incendiou o parlamento alemão e assassinou mais de 6 milhões de judeus. O espírito do anticristo que já opera no mundo está montando sua plataforma de onde se revelará, controlando um sistema mundial apoiado no tripé economia, política e sistema de leis. O mundo está se arrumando politicamente para que um homem
o governe. O Vaticano publicou no dia 7 de setembro de 2009 a terceira encíclica papal, onde o Papa Bento XVI afirma: é urgente a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Com o objetivo de diminuir as resistências ao seu poder absoluto, o espírito do anticristo tem preparado o caminho para destruir os dois pilares de uma sociedade: a família como base do Estado e a religião como base da fé. Seu poder globalizado incentiva a liberação das drogas, do aborto, do sexo fácil, do controle dos meios de comunicação e da desestabilização do poder político. Quem quiser governar o mundo, controlar o mundo, terá que governar e controlar o sistema econômico. Isso está fácil. Está fácil porque o sistema econômico já está na mão de poucas pessoas. A economia do mundo todo hoje praticamente está na mão de 5 homens. Se esses 5 homens decidirem quebrar o mundo, eles quebram o mundo. Com a globalização, os países estão economicamente dependentes uns dos outros e as recentes crises fortaleceram ainda mais a interligação desse sistema, surgindo a necessidade de uma moeda única e forte, como já é o caso da União Europeia. Neste momento da história, o anticristo está se posicionando. Se nós olharmos para todos os países do mundo, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental, nós vamos compreender que o Brasil é a bola da vez. Estudos afirmam que em 2020, metade dos brasileiros se declarará evangélico. Enquanto a população brasileira cresce 2% ao ano, os crentes avançam a ritmo 3 vezes maior. Por ter a igreja cristã mais atuante do mundo, atualmente no Brasil, o espírito do anticristo tem se revelado com sutileza, propondo ideias a partir de mecanismos legais, procurando trazer transparência naquilo que é altamente maléfico para o futuro da nossa sociedade, buscando dominar as futuras gerações, controlando 3 áreas: o sexo, a mente e a cultura. A mais recente manifestação da presença desse espírito no Brasil se materializou no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que são literalmente uma declaração de rebelião contra Deus. Toda a história do Brasil nunca aconteceu de um Estado, do governo, chegar a dizer o seguinte: olha, essa é a política do nosso governo, nós vamos fazer isso, e mexendo com a estrutura da família, tocando o dedo na estrutura da família para destruir a família. Que interesse tem o Estado, o governo, em promover, em brigar, em colocar todo o seu aparato governamental, usando até dinheiro público, para fomentar a liberdade sexual, a liberdade do prazer no Brasil? Quem eles querem atingir? Adolescentes e jovens. É esta geração que está vindo aí. De acordo com a ciência, a vida humana tem início no momento da concepção. Sendo assim, o aborto provocado, independente do momento em que é realizado, acarreta sempre na destruição de uma vida humana. Mas setores da sociedade têm defendido essa forma brutal e violenta de matar uma criança como saída para um maior controle social. Na ação programática G do Objetivo Estratégico 2, o PNDH3 considera o aborto como caso de saúde pública e sugere ações governamentais como a garantia do acesso aos serviços de saúde pública. A violência que é no feto, sugar o feto, matar o feto, destruir aquela criança ali. Eles estão dizendo o quê? Praticam sexo sem responsabilidade, se engravidar, a gente mata a criança. Leis que visam destruir a resistência da igreja cristã vêm sendo copiadas de outros países. A exemplo da Holanda, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos sugere a profissionalização da prostituição e o pagamento da cirurgia de troca de sexo pelo Sistema Único de Saúde. A pesquisa médica diz que 75% dos homens que se mutilam para se tornarem mulheres, eles se suicidam.
Olha bem a pesquisa. 75% termina em suicídio. O que ele é? Ele é homem ou é mulher? Veja a desgraça que o espírito do anticristo está querendo fazer com a criatura de Deus. O PNDH3 pretende reconhecer e incluir nos sistemas de informação do governo todas as configurações familiares. Isso significa que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais poderão formalizar casamento, constituir família, adotar crianças, partilhar bens e participar do regime previdenciário. Recentemente aprovado na Argentina, o casamento homossexual é uma afronta à família natural. O objetivo é enfraquecer a igreja e os valores que, desde o início da existência humana, têm norteado a sociedade. O casamento gay depõe contra a lógica da união entre os humanos para a formação da família. Em defesa da família, o artigo 226 da Constituição reconhece como entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher. O executivo e o judiciário já se curvaram. O executivo hoje parece um braço do homossexualismo hoje, tentando forçar. Tudo que vem, que não presta nesta área, o executivo está propondo, como esse programa de direitos humanos que veio da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. O judiciário atropelando leis, atropelando a Constituição, atropelando o Código Civil. O judiciário já se curvou também, dizendo o seguinte: não, nós precisamos atender esta classe da sociedade. Sabe quem está ainda de pé, segurando para que isso não aconteça? O Legislativo. Todas as forças do homossexualismo hoje estão voltadas para o Congresso Nacional. Interessa ao anticristo um sistema de leis interligado sob o seu controle. O espírito dele usará leis que serão votadas no Congresso Nacional para destruir de vez a família, ameaçar a resistência da igreja e debochar de Deus. E esse sistema de leis, baseado nessas influências do sexo, do controle da mente e do controle da cultura. Então, nós não podemos calar, nós temos que reagir, nós temos que fazer a resistência. Agora, antes que o anticristo se revele, é claro que ele vai usar todas essas influências. Ronaldo Fonseca tem liderado um processo de resistência política contra as ações de grupos da sociedade para enfraquecer o poder da igreja no Brasil. Como pastor e presidente do Conselho Político da CGADB, Ronaldo Fonseca tem acompanhado no Congresso Nacional o surgimento dessas forças contrárias que visam contaminar a igreja e destruir a família. Nós temos que entender que tudo é espiritual para os espirituais. Nós temos que compreender que a apatia da igreja cristã, num momento como este da história, pode trazer consequências ruins, consequências enormes para os nossos filhos e para os nossos netos. Não vai descer anjo do céu, não vai ter revelação. Somos nós, exercício da cidadania. Você é livre para votar em quem você quiser, como qualquer pessoa, mas você vai votar em quem? Em quem contraria teus princípios ou quem é a favor dos teus princípios? Você vai votar em quem? Em quem quer beneficiar o homossexual?